dizendo: hoje vimos prodígios. Glórias a Deus. Meus irmãos, podeis assentar, mas sempre glorificando a Deus, exaltando a Deus. Eu quero externar, irmãos, toda a minha gratidão pela vida dos irmãos que se dispuseram nessa noite fria sair de suas casas. Obrigado, filho. Alguns dos seus trabalhos direto para cá. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu vou fazer isso todas as quintas-feiras, pois eu sei que não é fácil. Eu sei que o dia é corrido, o dia se torna pequeno, e eu sei que para você estar aqui houve-se um esforço, houve-se uma dedicação. Então, que conforme o teu esforço, Deus recompense a cada um em o nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas pela vida do irmão que está aqui do lado. Glorifica a Deus pela vida dele. Diga para ele assim: que bom que você veio. Que bom que você veio. Oh, glória. Os 3 jovens ali que estão cooperando conosco, sejam bem-vindos, viu? A casa aqui é de vocês. Que bom tê-los aqui. Que bom. Meus irmãos, às quintas-feiras, por uma orientação de Deus, nós separamos para trazer uma palavra, cada quinta-feira uma palavra direcionada da parte de Deus. E já falamos sobre os frutos do Espírito, já falamos sobre as obras da carne, já falamos sobre o tempo de Deus, e de 3 quintas-feiras para cá, nós estamos falando sobre as 12 casas que Jesus visitou. Falamos do casamento em Caná da Galileia. Quinta-feira passada falamos da casa de Pedro, aonde a sua sogra, Jesus tirou a febre dela. E hoje iremos falar sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Se os irmãos quiserem anotar, essa é a 3ª casa, por ordem cronológica e da forma que está em nossas mãos, que Jesus visitou. A primeira foi em Caná da Galileia, um casamento que ele transformou a tristeza em alegria, a decepção em honra. A segunda foi a casa de Pedro. Marque bem, irmãos, não é a casa da sogra de Pedro, é a casa de Pedro, aonde a sua sogra morava lá, e o seu irmão também, chamado André, aonde o Senhor vê que ela está febril, pegando pela mão, a febre vai embora. E hoje estaremos falando sobre o milagre do paralítico em Cafarnaum da Galileia. Essa é a 3ª casa que Jesus visitou. Meus irmãos, os 3 primeiros evangélicos, ou evangelho melhor dizendo, eles falam sobre este milagre. Lucas, Marcos e Mateus, Marcos e Lucas, por ordem, eles citam este milagre, tá bom? Repita comigo: Mateus, Marcos e Lucas. Por ordem cronológica, no original, Mateus não é o primeiro. Primeiro é o evangelho de Marcos. Depois sim, Mateus, Lucas e João. Mas como está na nossa Bíblia, vamos seguir como está aqui. Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 repetem o mesmo milagre. Por isso que é conhecido como evangelho sinótico. Repita comigo: evangelhos sinóticos. Por que esse nome? Porque eles repetem os milagres, a semelhança dos milagres, ainda que cada um narre de uma forma. Uns colocam mais detalhes, outros falam mais rápido,
Porque cada evangelho foi escrito para uma nação. Mateus foi escrito para os judeus. Mateus foi escrito para quem? Marcos foi escrito para os romanos. Marcos foi escrito para quem? E Lucas foi um tratado a Teófilo. Se você ler Lucas, capítulo 1, você vai ver que Lucas foi um tratado a Teófilo, mas para os gentios, pois ele era o apóstolo dos gentios. Então cada um narra dentro daquele que vai ser direcionado o evangelho. Mateus para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gentios. Isso é bom, irmão, você escrever, você guardar, você gravar isso. Uma hora você vai precisar usar, tá? Uma hora alguém vai te interrogar, você vai ser interpelado acerca disso, e é bom que você saiba disso. São curiosidades que enriquecem a sua vida espiritual. Então, os 3 evangelhos falam, eu vou citar aonde está escrito. Se você quiser anotar, anote. Mateus cita este milagre, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 8. Mateus, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 8, ele narra este milagre. Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, ele também narra este mesmo milagre. Marcos, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 12, ele narra este milagre. E o doutor Lucas, no capítulo 5, no versículo 17 ao versículo 26. Do versículo 17 ao versículo 26. Lucas capítulo 5. Então, os irmãos, eu dei um tempo para os irmãos anotar, para você poder pregar depois, de onde você for. É bom para você enriquecer a sua mensagem, abrilhantar a sua mensagem. O Denis ministrou aqui para a gente terça-feira, e foi uma grande bênção, e trouxe coisas aqui ao nosso coração. E é bom quando você vê um amigo seu desempenhando aquilo que Deus tem para ele. Denis, que Deus continue te abençoando, meu filho, te honrando, tá? Estamos aqui para somar junto com você. Então, cada um, ele narra de uma forma, ele traz alguns detalhes. Alguns dizem que Jesus, após ele atravessar o mar, ele chegou em Cafarnaum. Capítulo 5 de Lucas, por que eu escolhi Lucas? Eu poderia escolher Marcos, que traz mais detalhes, poderia escolher Mateus, mas eu escolhi Lucas, porque aqui está falando de uma enfermidade. E como Lucas era doutor, ele poderia dar o diagnóstico da enfermidade. Mas aí eu entendo que tem coisas que a medicina não vai conseguir alcançar. E aí é só Jesus que pode alcançar. Lucas ficou perdido com essa paralisia ao ponto de ele não saber dar detalhes. Então por isso eu escolhi o doutor Lucas para narrar essa passagem ao nosso coração. A Bíblia diz que Jesus está em Cafarnaum da Galileia. Ele está onde? Cafarnaum era um ponto estratégico para evangelização. Por isso que Jesus sempre em suas viagens, ele passava em Cafarnaum, porque ele era um ponto estratégico. Se você lembrar da mensagem de quinta-feira passada, você vai ver que a casa de Pedro ficava em Cafarnaum também. E esse milagre também é realizado em Cafarnaum. Então Cafarnaum era um ponto estratégico, aonde nas viagens de Jesus, ele fazia questão de passar ali, pois ali sempre tinha um enfermo ou alguém para ser liberto. Então existem lugares que Jesus vai insistir em passar mais de uma vez, por causa da necessidade daquele lugar. E eu já quero aplicar aqui rapidamente sobre o teu coração. Se for necessário,
Jesus passar na tua casa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, Ele vai passar. Então o ponto estratégico era esse: Cafarnaum da Galileia, vou passar ali, porque ali é necessário. É como se fosse hoje uma das periferias com índice de violência maior que existisse no Brasil. Jesus marcasse aquele lugar e dissesse: é ali que precisa de mim? Ô glória! Então é ali que eu vou fazer questão de passar. Então Jesus, eu vou seguir aquilo que Lucas diz. No capítulo 5, ele vai na pesca maravilhosa. E no capítulo 5, ele limpa um leproso da sua lepra. Então ele está na pesca maravilhosa, e ele limpa alguém que está impuro, arranca a sua impureza. E eu acho lindo isso, porque alguém que tivesse puro, tocasse no impuro, tornaria-se impuro. Mas Jesus é tão lindo, que ele puro, toca no impuro, e o impuro fica puro. Para você entender o Evangelho de Jesus Cristo? Então ele toca no rapaz, a sua lepra é arrancada. Ele entra em Cafarnaum, entra numa casa. Quando ele entra numa casa, ele começa a ensinar. Eu achei lindo quando a Bíblia diz que ele está ensinando, porque eu acho que a igreja dessa geração esqueceu o que é isso. A igreja dessa geração já não tem mais esse desejo de ensinar. Por que Jesus ensinava? Jesus ensinava para fazer discípulos. Por que Jesus pregava? Jesus pregava para ganhar almas. Por que Jesus curava? Jesus curava por amor àqueles que precisavam do milagre. Então eu quero que você guarde isso. O que você está ouvindo de mim aqui hoje é um ensinamento. Eu estou ensinando para você ser um discípulo de Jesus Cristo. Então Jesus ensinava para fazer discípulos, pregava para ganhar almas e curava por causa do amor que ele tinha por cada um. Então ele entra numa casa e ele começa a ensinar. Só que ele fica no meio da casa, ele é o centro da atenção. E nessa reunião, a multidão começa a entrar dentro da casa. E entre essa multidão, quem entra? Os fariseus e os mestres da lei. Invadem a casa que Jesus está presente. Entram dentro da casa, a multidão começa a apertar. Uns, porque amava Jesus de verdade. Outros por causa do milagre. E outros só para observar. Essa era a classe de quem seguia a Jesus. Uns iam porque amavam ele de verdade. Outros iam por causa do milagre. Sabia que se tivessem com fome, ele iria multiplicar pães e peixe. Então eu vou seguir ele por causa da necessidade. Outros iam só para ver se de fato aquele era Jesus de verdade. E na igreja não é diferente. Alguns vêm para observar, outros por uma necessidade, e tem aqueles que vêm porque ama Jesus de verdade. O que ama Jesus de verdade não quer saber quem está pregando. Ele vem porque ama Jesus de verdade. Quem ama Jesus de verdade não quer saber se o milagre vai acontecer. Ele vai porque ele ama Jesus de verdade. Ele não vai atrás de um cantor, ele vai atrás de Jesus. Ele não vai atrás de um pregador, ele vai atrás de Jesus. Quem ama Jesus de verdade não quer saber se a porta vai abrir. Eu vou lá. Se ele abrir, eu amo ele. Se ele não abrir, eu amo ele do mesmo jeito. E o interessante é que Jesus sabe quem é e quem não é. Não precisa nem abrir a boca. Jesus sabe quem é e quem não é. Ele entra na casa, a multidão entra junto e começa a apertar a casa.
a porta fica tomada, ninguém entra e ninguém sai. Os fariseus e os mestres da lei têm uma cadeira de destaque, senta mais perto de Jesus. Mas só que eles não foram ali para aprender com Jesus. Eles foram ali para escutar o que Jesus estava falando. Porque há uma diferença entre ouvir Jesus ou escutar Jesus. Tem gente que entra todo dia na igreja e só escuta Jesus. Tem outros que vêm e ouvem Jesus. É a Bíblia quem diz: quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Eles de fato não queriam aprender do mestre. Eles queriam pegar um detalhe, uma falinha de Jesus. Eles queriam que Jesus deslizasse na lei para que eles tivessem no que acusá-los. Mas Jesus nunca errou, irmão. Jesus nunca vai errar. Tudo que saiu dos lábios de Jesus, Ele vai fazer cumprir. Eu posso liberar a palavra? O profeta morre, mas aquilo que Deus falou cumpre na sua vida. Então eles iam, Gerê, para pegar Jesus numa falha. Eles não iam para ouvir ou para aprender. Eles iam com uma caneta, com um papel, para anotar as falhas de Jesus. Ah, Jesus errou nesse ponto. Jesus errou nessa vírgula. Jesus errou nesse acento. Jesus errou nessa palavra. Eles iam para tentar acusar a Jesus. Mas quando eles iam acusar, eu posso abrir um parêntese só para liberar a palavra? Você vai tomar posse? João capítulo 7, eu acho que é o versículo 41. Jesus está na festa do tabernáculo. Jesus aparecia e desaparecia. Os fariseus mandou soldados prender a Jesus. E os soldados foram prender a Jesus. Mas voltaram até os fariseus e falaram: não conseguimos prendê-lo. Por quê? Porque jamais alguém falou como este homem. Então, quando Jesus falava, não mexia só com o lado de fora, mexia também com o lado de dentro. Porque os escribas, os doutores da lei, os mestres, os rabi, eles tinham poder de persuasão, poder nas palavras, mas o que eles falavam só mexia daqui para fora, e o que Jesus falava mexia daqui para dentro. Então o que deixava eles preocupados era isso, porque eles tinham uma boa oratória, eles eram doutores da lei, eles eram formados, mas não convencia ninguém. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo disse: a minha pregação não consiste em palavras humanas. A minha pregação consiste em poder de Deus. Por isso que quando sobe alguns pregadores aqui, você sem querer começa a chorar. Sem querer, quando você vê a lágrima já está rolando, não é a oratória dele. Não é porque ele é formado, não é porque não, irmãos. É a presença. É o poder que nele foi delegado. Então os doutores não iam para aprender, iam para tentar achar algo para acusar Jesus. E a casa encheu. A casa lotou, janela fechada, ninguém entrava. Não tinha como entrar se arrastando, não tinha como entrar pela janela, não tinha como entrar de jeito nenhum. De repente, fora da cidade, tinha um rapaz deitado numa maca. Só que ele tinha uma vantagem, ele tinha amigos. Eu vou repetir, ele tinha amigos. Coisa boa é ter amigo, irmão. Coisa boa é ter alguém que te ajude a se levantar, irmão.
Coisa boa é você encontrar alguém que na hora da dificuldade diga: não para não, vai dar certo, o Senhor vai te socorrer. Bom é ter amigo que não te dê maus conselhos. Bom é ter amigo que te empurre para a presença de Jesus. Eu posso rasgar meu coração aqui? Está faltando amigos. Mas o meu desejo é que nessa noite Deus levante amigos neste lugar. Não amigos interesseiros que só estão do teu lado porque você tem alguma coisa para dar para ele. Não amigo passageiro, aquele que vem, ganha sua confiança e vai embora. Amigos de toda hora. Quando a Bíblia diz assim, que na angústia nasce um amigo, não está falando só de Jesus, está falando de amigo de verdade. Quando a Bíblia diz que quem tem muitos amigos sai perdendo, mas existe um amigo mais chegado que o irmão, não é só Jesus. Eu ainda acredito, irmãos, em amigos que não falem mal um do outro. Eu ainda acredito em amigos que defendam você quando você estiver longe. Porque amigos para te defender quando está perto não adianta. Eu quero ver amigo te defender quando você estiver longe. Quando você estiver virado as costas, aí eu quero ver. Porque amigo que é amigo não abre mão de você. E amigo que é amigo é aquele que fala a verdade, irmãos. Amigo que tenta camuflar a verdade de você não é amigo, não. Uma hora ou outra ele vai te abandonar. Amigo que é amigo é aquele que vê você caindo e fala assim: rapaz, sai daí. Você vai cair, levanta nesse lugar. Amigo que é amigo é aquele que não tem inveja quando você compra um carro novo. Amigo que é amigo é aquele que compartilha com você as alegrias, mas também compartilha com você as tristezas. Amigo que é amigo é aquele que está do teu lado na hora do velório, mas também está do teu lado na hora do nascimento. Amigo que é amigo está do teu lado na hora que você pega férias, mas na hora que você volta a trabalhar, ele está do teu lado também. Sabe qual é o meu desejo aqui nessa noite? E que se as minhas palavras não fizerem efeito, que o Espírito Santo entre dentro de você e que você aprenda a ser amigo de verdade. Que Deus levante amigo aqui na TED. Que Deus levante amigos aqui hoje. Você ainda deseja uma igreja dessa, irmãos? Então levante a mão, eu vou começar a liberar algumas coisas de Deus aqui. Levante as duas mãos para o céu. Que Deus levante amigos que sorriam com você, mas que Deus levante amigos que chorem com você também. Que Deus levante amigos que andem de a pé com você. E quando você tiver o carro, também não esqueça dele não. Porque amigo que é amigo é aquele que está do teu lado todas as horas. Em nome de Jesus, que o sentimento que houve no coração desses 4 amigos, que entre no teu coração também aqui hoje. Que você ame mais, que você perdoe mais, que você libere perdão mais. Irmãos, o tempo está passando ligeiramente e tem muita gente morrendo com mágoa no coração. O cemitério, se na lápide do cemitério pudesse escrever a dor que aquela pessoa levou ali, muito estaria escrito: angústia, mágoas, decepções. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje para te dar uma oportunidade de liberar perdão, meu irmão, e de ser perdoado aqui também. Amigo que é amigo, aquele que fala a verdade, doa quem doer, mas se alguém gostar, fala a verdade do teu amigo. É boa essa palavra. Você acha que esse rapaz paralítico não olhou para alguns deles e disse: deixa para lá, a minha vida vai acabar assim mesmo, já estou aqui muitos anos,
Não precisa fazer nada não. Deixa para lá esse negócio. Deixa eu aqui mesmo, para mim tá bom demais. Não vai incomodar Jesus não. Jesus tem muita coisa para fazer, olha, irmão. E tem mais, a casa está cheia. Amigo que é amigo, arruma um jeito para te aproximar de Jesus. Não, eu vou repetir isso. Amigo que é amigo, arruma um jeito para te aproximar de Jesus. Por que te aproximar de Jesus? Porque quem tem coisas boas quer apresentar coisas boas. Se eu tenho Jesus que é coisa boa, eu vou apresentar coisa boa para o meu amigo também. Então, amigo que é amigo, ele dá um jeito. Chegaram lá dentro, na porta da casa, tudo fechado. Multidão na porta, na janela. Não dava nem para ouvir Jesus de fora. Mas um olhou para o outro e disse: vamos fazer o seguinte, se você pegar de um lado, eu pego do outro. Eu pego do outro. E eu pego do outro. Não, mas ele é pesado. Mas se nós quatro pegar, não vai pesar nada. Porque tem amigo que às vezes fica pesado, não fica? Tem amigo que às vezes você fala: só estou do teu lado porque eu te amo, viu? Porque senão já tinha abrido mão de você. Porque senão já tinha deixado você. Mas amigo que amigo é nessa hora. Estou com raiva de você, mas eu te amo. Estou triste por você, mas eu vou te levar até Jesus. Estou angustiado, mas vou te levar até Jesus. Olha, nem fala comigo, Belém, nunca mais mude bem, mas vou te levar até Jesus. Estou magoado, mas vou te levar até Jesus. Eu vou liberar a palavra. Amigo que é amigo não é aquele que leva para o baile, não. Amigo que é amigo não é aquele que leva para a droga, não. Amigo que é amigo não é aquele que leva para o baile, não. Amigo que é amigo é aquele que te leva para perto de Jesus Cristo. Olha para o teu irmão e diga: eu vou te empurrar, mas que eu vou te levar até Jesus, eu vou. Ah, vou te arrastar, mas que eu vou te levar até Ele, eu vou. Glória, eu vou pegar na tua orelha, no teu cabelo, no teu pé, alguma coisa eu vou fazer, mas sem Jesus você não fica. Pega aí, aleluia. Pega de um lado, eu pego do outro, pega do outro, pega do outro. Então tá bom, pega aí, os quatro pegaram. Meu Deus. Ei, amigo que tem criatividade. Quando chegaram lá, na casa lotada, apertada, não dá para ir por baixo? Vamos por cima. Mas alguma coisa nós vamos fazer. Tem coragem? Tenho. E aí? Vamos arrancar o telhado. Meu Deus. Quem vai colocar depois? Não sei, mas ele coloca, ele vai estar curado mesmo. Depois a gente ajuda ele. Ele vai estar curado. Irmãos, entenda isso, irmãos. O meu desejo aqui nessa noite é que a sua fé saia daqui maior do que você entrou. O meu desejo é que a sua fé chegue primeiro do que o milagre. Irmãos, eu acredito tanto na fé desses moços, que antes de ele chegar lá, se eles falassem para o moço levantar, ele tinha levantado. Com a fé que ele estava, irmão, pega de um lado, eu pego do outro, pega do outro, não dá para entrar por baixo, tira o telhado, amarra na corda e vai subindo. Vai subindo. Aonde Jesus, irmão, isso aqui é fantástico. Olha o que a Bíblia diz. Eles olharam para ver aonde estava Jesus, para colocar o moço nos pés de Jesus. Amigo que é amigo não erra o alvo, irmãos. Amigo que é amigo não te coloca no pé errado. Obrigado, Jesus. Amigo que é amigo não te leva na presença errada. Meu Deus. Amigo que é amigo te leva na presença daquele que pode. Eles olharam, segura aí, para a esquerda um pouquinho para a direita, vai para trás um pouquinho, vai.
Aê, agora desce. Solta. Meu Deus. Solta. Vai soltando. Aleluia. Vai soltando. Isso, solta, solta. Aleluia. Jesus, quando irmão, ele nem tocou no chão. Jesus, quando, a Bíblia fala assim, Jesus olhou para ele e disse, eu nunca vi Aleluia. tanta fé. Aleluia. Aleluia. Ela é baracana. Pastor, foi fácil assim? Não foi. Meu Deus. Pastor, tem obstáculo para chegar até Jesus? Tem. É fácil assim, pastor? É só pegar e levar? Não. Ele passou por alguns obstáculos. Sabe qual foi o primeiro obstáculo? A tal da multidão. Coloca aí, Mar, por favor. 5:19. 5:19. Olha o que a Bíblia diz. Lucas. E não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão. Você sempre vai encontrar na Bíblia uma dificuldade para quem quer receber o milagre. E a maioria das vezes a Bíblia vai dizer, e a multidão não deixava. E a multidão apertava. E a multidão separava. E a multidão, por muitas vezes, você vai encontrar nos milagres essa tal de multidão. Parece que estamos vivendo as mesmas coisas. Hoje talvez a multidão, Gerson, não é pessoas. Sabe qual é a multidão? Eu sou a minha multidão. Sabe qual é a tua multidão? É uma enfermidade. Sabe qual é a tua multidão? Uma decepção, uma angústia, um maltrato, uma ferida. Sabe qual é a sua multidão hoje? É alguém que não olha para você mais. É a depressão, é a ansiedade. Porque a ansiedade não te leva para frente. A ansiedade te arrasta para trás. Sabe o que pode ser hoje? Uma depressão, um síndrome do pânico. Ou a multidão pode ser você mesmo, que você mesmo não acredita mais em você. Você mesmo hoje se vê com 30, 40 anos e diz, perdi, o tempo passou, para mim não dá mais. Aí Jesus te traz aqui hoje para dizer, eu vou tratar com essa multidão dentro de você. Vou arrancar essa multidão hoje e vou fazer você passar até a presença do Todo-Poderoso. A multidão, ela não quer saber da tua doença. Vai no hospital para você ver. Você pode estar morrendo, tem que ficar na fila. A multidão não quer saber qual é a tua dor. A multidão não quer deixar você chegar até o seu objetivo. Não quer deixar, você tem que pegar a senha. Tem que esperar 2, 3 horas até chegar lá. Porque a multidão não quer saber quem é a sua família. A multidão não quer saber se você é ungido ou não. A multidão está lá para te barrar. Sabe o que a multidão quer fazer? Tirar o seu tempo. Colocar tristeza na tua alma. Colocar decepção dentro de você. Todos os milagres vai ter uma multidão antes. Eu vou repetir para ver se você entende isso. Todos os milagres vai existir uma multidão antes. Mas quando o milagre acontecer, a multidão vai ficar para trás e você vai caminhar para frente. Eu vou liberar uma palavra, se você tiver juízo, você pega.
Assim diz o Senhor: hoje eu estou colocando a multidão para trás e você vai indo para frente. Eu vou falar de novo. Hoje, assim diz o Senhor: eu vou colocar a multidão para trás e você está indo para frente. Olha, levante a mão que eu vou liberar uma palavra rema sobre a tua vida. Assim diz o Eterno: não há multidão que te pare aqui nessa noite. Não há multidão que te pare aqui hoje. Quanto maior a multidão, maior o teu milagre. Quem recebe, levanta a mão na boca e dê glória para Jesus. A multidão está lá. A multidão não quer deixar você chegar no teu alvo. Porque a multidão sabe que se você passar ela, ninguém te segura mais. Se você transpassar ela sem medo. Sabia que tem uma palavra tão pequena chamada medo, que tem acabado com muita gente? Muita gente perdeu porta de empregos extraordinárias por causa do medo. Muita gente perdeu relacionamentos que eram para dar certo por causa do medo. Muita gente não está melhor por causa do medo. Porque quando vê a multidão, o medo entra de um jeito que gela até a alma. Já sentiu medo de gelar a alma? Já sentiu medo de você paralisar, ficar paralisado e não conseguir sair do lugar? Isso chama medo. O medo quer paralisar a sua vida para você não chegar aonde o Senhor quer que você chegue. Mas as palavras de Jesus para Pedro foi essa: não tenhas medo. Não tenhas medo. Não, pastores, não tenhas medo. Mulher de Deus, não tenhas medo. Músicos, não tenhas medo. Jovens, não tenhas medo. Quem está me assistindo nas redes sociais, assim diz o Senhor: não tenhas medo. O medo não vai te paralisar. O medo não vai te assombrar. Assim diz o Eterno: não tenhas medo. O medo nos paralisa. O medo faz a nossa garganta ficar seca. O medo tira todos os nossos movimentos. A hora que ele viu a multidão, disse: para mim acabou. Acabou nada, fica tranquilo. Você não vai fazer força nenhuma, porque eu vou te levar até o mestre. A multidão queria parar. Não dá para ir por baixo, então eu vou por cima. Vai chegar lá, eu vou. Segundo problema que eles encontraram: a crítica. Repita comigo: a crítica. Irmãos, em todos os lugares vai ter críticos de plantão. Se você trabalha de noite, vai ter crítico lá. Se você trabalha de dia, vai ter crítico lá. Se você andar na rua, vai ter crítico. Se andar de carro, vai ter crítico. Se veste bem, vai ter crítico. Se veste mal, vai ter crítico. Se come bem, vai ter crítico. Se não come tão bem, vai ter crítico. Se o pregador grita, vai ser criticado. Se não grita, vai ser criticado também. Se a tua voz é afinada, vai ser criticado. Se a tua voz não é boa, vai ser criticado também. Se você dirige o culto bem, vai ser criticado. Se não dirige bem, vai ser criticado também. Todos os lugares e em todos os âmbitos da nossa vida vai ter alguém criticando a sua vida. Ninguém está livre de crítica aqui. Mas você pode ter uma certeza: o crítico não faz o que você faz. O crítico não sente o que você sente. O crítico não toca no que você toca. O crítico não come o que você come. O crítico não vai aonde você vai. Todo lugar vai ter crítico, mas aonde você colocar a mão, o Senhor
20, olha para mim. Se o culto termina cedo, ele fala, não tinha palavra. Se o culto termina tarde, fala demais. Se dá calor, liga ventilador. Se dá frio, ai que igreja fria. Se põe culto domingo de manhã, acha ruim. Se põe à noite, acha ruim também. Se as crianças correm, acha ruim. Se não correm, irmãos, eu não sei o que está acontecendo. Mas é bíblico. Está aqui, ó. Coloca aí, Mar, por favor. Lucas 5, 17 e depois o 21. Olha isso aqui. Irmãos, obrigado, Jesus. Se tinha críticos no tempo de Jesus, imagina o nosso, um mero mortal. Se no tempo de Jesus tinha crítica, imagina o nosso. Olha isso aqui, irmãos. E aconteceu o quê? Num daqueles dias, estava ensinando e estavam, ó, os críticos sentam. Sai para lá, fica de pé, crítico. O crítico senta ainda. Olha o que está escrito. Ensinavam e estavam ali assentados. Olha, irmão. Os fariseus e os doutores da... Agora o 21, por favor. Irmãos, eles entram. Eles sentam. Eles ouvem o culto. Todo mundo dá glória, se sente bem. Mas vai conversar com ele lá fora para você ver. Eu te aconselho a não falar com ele. Senão você vai perder a tua bênção. Eu te aconselho só dar a paz do Senhor e falar, passou. Fala assim, passou, vai embora. Olha o que diz. E os escribas e os fariseus começaram a razoar no coração, viu? Eles não abriram a boca. Só que eu acho lindo que enquanto tem crítico, também tem Jesus. Aleluia. E se tem Jesus, o crítico não passa em branco, viu? Estou avisando. Se tem Jesus, o crítico não passa em branco. O crítico é revelado. Olha o que a Bíblia diz. Eles razoavam, em outra tradução está dizendo, razoavam no seu coração. Olha eles pensando, como que pode? Esse gordinho aí está na frente dessa obra. Como que pode? E está desse jeito, com ensinamento, a casa cheia, meu Deus do céu. Vou matar ele. Aí Jeová só ouvindo, ó. Eu estou ouvindo, crente. Eu vou te pegar na esquina. Eu estou ouvindo. A Bíblia diz que eles razoavam no coração. Como que pode? Quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Por quê? Eles estavam certos. Eles sabiam que Deus perdoava pecado. Só que eles não sabiam que Deus era Jesus também. Então a teologia deles era fraca. Eles estavam certos, Deus perdoa pecado. Só que eles não acreditavam que o Pai, ô glória, e o Filho, ô glória, são um só. A teologia deles, Hernán Dias Lopes diz que a teologia deles estava deficiente. Porque eles começaram bem, mas terminaram mal, pastores. Eles sabiam, verdade, só Deus perdoa pecado. Só que eles não queriam reconhecer Jesus como Filho do Deus Altíssimo. Mas nós aqui nessa noite acreditamos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. A Trindade é três pessoas diferentes, mas é uma só. Você crê no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo? Razoável em seu coração. Quem pode perdoar pecado? Se não Deus. Eles pensaram no coração. Coloca o outro lá. Aí Jesus entrou. Jesus, olha, irmãos. Olha, Jesus não é fraco, não, irmão. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Aleluia. Jesus conhece, irmão. Jesus sabe o que você está pensando aí, irmão. Eu posso te dar um conselho pastoral? Pensa coisas boas, irmão. Pastores, pensam coisas boas.
Servos de Deus, pense em coisas boas. Jovens, pense em coisas boas, porque Jesus conhece, irmão. Olha o que a Bíblia diz: Jesus, porém, conhecendo os seus pensar, respondeu e disse-lhes. Eu acho tremendo, porque aquilo que você pensa em oculto, Jesus responde para todos ouvir. Obrigado, Jesus. O que você pensa no secreto, Jesus diz: vou trazer à tona. Eu vou envergonhar. Tem crente que fica bobinho, né? Eu posso fazer o que eu quiser, que Jesus não envergonha ninguém. Vai nessa, irmão. Jesus vai dando corda. Vai, crente ruim. Daqui a pouco o anzol vai pegar na tua boca e você vai ver o que é bom. Vai, ele vai dando corda. Jesus vai dando corda. Irmão, não pense que Jesus me envergonha, que Jesus ainda me envergonha, viu, irmãos? Jesus ainda traz à tona pecado camuflados. Jesus ainda traz à tona adultério, prostituição. Jesus ainda traz à tona, meu irmão. Eles pensaram. Jesus disse: eu vou falar. Jesus não aguenta. Jesus é tremendo, irmão. Aleluia. Jesus não se segura, não. Eu fico olhando Jesus, eles pensando em Jesus assim: eu vou falar. Eu vou falar. Me dá a oportunidade, eu vou falar. Aí Jesus abre o botão e diz: e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações. Coloca o outro lá, por favor. Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? O homem estava deitado na maca. Aparentemente, ele não precisava de perdão, precisava de uma cura. Mas aquela, olha, irmãos, eu vou falar. Aleluia. Aquela situação dele veio por causa de um pecado. Entende isso? Por isso que Jesus disse: perdoadas estão. Ele estava naquela maca, foi por causa de um pecado que ele cometeu. Porque Jesus se preocupa mais com a tua vida no céu do que com a tua vida na terra. Jesus poderia falar: levanta e anda, e ele continuar no erro, sim ou não? Aí Jesus diz: como eu me preocupo com a tua alma do que com o teu corpo, perdoar estão os teus pecados. Perdoar estão os teus pecados. Quando Jesus disse isso, o peso do pecado é arrancado das suas costas. Meu Deus. Aí os críticos chegam e dizem: como que pode perdoar pecado? Que negócio é esse? Aí Jesus diz: então, só de raiva, eu vou perdoar o pecado e vou falar para ele: levanta e anda. Levanta e anda. Você está entendendo que Jesus é assim, meu irmão? Jesus entrou, perdoou, porque a cura dele não era só cura física. A cura dele era sentimental, era psicológica, era espiritual. A última cura que ele precisava, que era do corpo. Mas a primeira cura que ele precisava era a cura espiritual. Por isso que Jesus, nessa quinta-feira, te reuniu aqui hoje, te trouxe aqui hoje. Você recebeu um convite para estar aqui. Você veio e o Senhor está dizendo assim: antes de te curar, eu perdoo os teus pecados. Antes de te colocar de pé, eu purifico a tua alma. Antes de fazer você andar, eu vou fazer você andar por dentro primeiro. Porque tem muita gente de pé, mas por dentro está caído. Tem muita gente que está andando, mas por dentro está derrubado. Por dentro está prostrado. Por isso que Jesus disse: eu te conheço por dentro e por fora. Jesus é lindo, porque se ele conhecia os críticos por dentro, ele também conhecia o enfermo, sim ou não? Então ele disse: o que você precisa não é sair da maca. O que você precisa é ser perdoado. E se o problema é esse, seja perdoado, meu filho. Seja perdoado. Eu vou liberar a palavra: seja perdoado. Irmão, toda acusação de Satanás na tua mente caia por terra aqui hoje. Seja perdoado, irmão. Seja perdoado. Levante as tuas mãos para o céu. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos.
perdoado. Pastor, mas o meu pecado é tão grande. Para Deus não tem pecado nem pecadinho. Seja perdoado. Sabe o que o Senhor queria? O arrependimento da vida dele. Seja perdoado. O perdão saiu. Aí o Senhor disse: agora você está pronto para andar, para correr, para caminhar. Faça o que você quiser. Mas primeiro, seja perdoado. Levante as duas mãos. Pega na mão dele do outro lado. Segura a mão dele. Eu não estou nem aí com os críticos. Levanta, pega na mão dele. Pega na mão dele aí, pega na mão dela. E diga para ele assim: o Senhor te perdoa hoje. E como sinal que ele te perdoa, ele te enche da presença dele. Ela é macamarras. Ela é sinta a presença de Deus aí. Sinta a glória de Deus aí. Sinta o perdão de Deus te envolvendo. Sinta a liberdade aqui nessa noite. O Senhor te perdoa, te levanta e te restaura. Cultura tem uma diga: você é o amigo ou é o que está deitado? Sabe, você é o que está de pé ou é o que está deitado? Você é o que está levando ou o que está sendo levado? Entrou pessoas aqui hoje que estão levando alguém, mas tem outros que entraram aqui para ser levados. E assim diz o Eterno: eu vou te levar, glória. Eu vou reinar. Aqui eu quero lavar. Eu vou te levar, meu irmão. Olha o que Jesus disse para ele. Mateus 9:2. Marcos, por favor. É o mesmo. Ó, ele estava desanimado, com as emoções amassadas. Aí chega Jesus e diz para ele. Aí saiu, né, mano? Mateus capítulo 9, versículo 2. Olha aí. Saiu ali, na verdade. Mateus 9, 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Ele tinha nome? Ele tinha nome? Não, ele tinha nome, mas era filho. Você sabe o nome dele? Mas era filho. A Bíblia fala do nome dele, mas era filho. Irmão, está vendo? Ninguém sabe o teu nome, mas sabe que você é filho. Não vai pedir porque alguém precisa sair daqui hoje debaixo de uma paternidade divina. Assim diz o Senhor: ninguém sabe quem é você, mas sabe que você é filho. Sabe que você é filha. Sabe que você é filho. E filho tem um pai grandão, meu irmão. Está entendendo isso? Olha que Jesus disse para ele: filho, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo. Jesus disse para ele: levanta. Tem de bom ânimo. E ele levantou. Você pode repetir comigo? Ele levantou. E o milagre dele foi ao público, notório, irrefutável. Ninguém poderia falar: isso aí é charlatão, isso aí é mentiroso, isso aí ia acontecer. Não. Porque quando Jesus faz o milagre, meu irmão, não há como ir contra o milagre de Jesus. Jesus fez, está feito. Não vou repetir: Jesus fez, está feito. E eu termino agora dizendo: o leito que carregava o homem, a partir desse momento, foi o homem que carregou o leito. Eu posso liberar um de Deus aqui hoje. Teu milagre vai virar notícia. Alguém de perto, alguém de longe, pessoas distantes, alguém que não acreditou, alguém que disse que não daria certo.
os fariseus, os escribas, os críticos que apoiaram a sua derrota, a multidão que não quis deixar você passar, vão ter que ver que o milagre de Deus na tua vida é notório, é latente, é palpável, é irrefutável, é verdadeiro, é grande, é poderoso, é maravilhoso. Se prepare para testemunhar o milagre de Deus dentro da tua casa. E sabe o que Jesus disse para ele? Maiara, Jesus disse assim: vai para a tua casa. Sabe o que Jesus está dizendo aqui hoje? O milagre vai ser tão grande que eu vou devolver o teu caráter, vou devolver a tua moral, vou devolver o respeito que você perdeu, vou devolver o nome que foi arrancado de você, vou te devolver a autoridade dentro da tua casa, vou te devolver o poder que foi tirado. O milagre vai ser tão grande que pessoas de longe vão mandar mensagem e vão falar: manda foto para ver se é verdade, manda o diagnóstico para me ver se é verdade, grava o testemunho para me ver se é verdade. O teu milagre vai deixar alguém assombrado. Eu vou repetir: o teu milagre vai deixar alguém assombrado. Neinha, senta do lado dessa moça aí, por favor. A de cá. Senta do lado dela. Conta uma história no ouvido dela e diga para ela assim: eu vou lhe contar uma história de alguém que na sua adolescência foi violentado. Tocaram onde não era para tocar, mexeram onde não era para mexer. E o triste dessa história é que quem mexeu não foi de longe, quem mexeu foi de perto. E com isso você carrega traumas dentro da sua alma. Cicatrizes abertas estão dentro de você. Mas eu lhe trouxe aqui hoje, assim diz o Senhor, para sarar a tua alma, para curar as tuas feridas, apagar o seu passado e gritar dentro da tua alma: eu escrevo uma nova história na sua vida. Receba na presença de Deus aí. Quem pode adorar a Deus aí por minutos? Glória a Deus. Aleluia. Santo de Deus. Seja sarado, irmão. Seja curado, irmão. Aleluia. Deus vai levantar amigos para te colocar no lugar certo. Deus vai levantar amigos para te levar até a presença de Jesus. Deus vai levantar pessoas que acreditam no teu ministério. Deus vai levantar pessoas que não olhem para os teus erros, mas olhem para as suas virtudes. Deus vai levantar pessoas que te amam, não por aquilo que você pode dar, mas por aquilo que você é. Hoje o Senhor coloca debaixo dos seus braços moedas espirituais. E hoje o Senhor te coloca de pé para você caminhar. Hoje o Senhor te levanta, te sustenta. E a partir dessa noite o socorro de Deus chega dentro da tua alma, dentro da tua casa, dentro do teu coração.
Receba força aí hoje. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu faço todas as quintas-feiras. Eu tenho que fazer hoje também. Tem alguém não evangélico aqui ainda? Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão. Tem alguém? Tem alguém afastado do evangelho? Eu quero apenas me conhecer. Tem alguém? Tem alguém que nunca foi evangélico? Dê um sinal com a sua mão. Todos que estão aqui são evangélicos. Glórias a Deus. Que Deus continue abençoando. O Heitor está precisando aceitar.